Oiê, vamos finalizar o nosso bloco. A gente vai falar agora sobre o INPI, a nossa autarquia federal, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, para quem não conhece. Depois eu mostro o site para vocês também. Deixa eu colocar os slides. Bom, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, então, como eu falei para vocês, é uma autarquia federal que tem personalidade jurídica própria, tem patrimônio específico e tem autonomia administrativa e financeira. Atualmente, ele está vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, que anteriormente, né, era no Ministério da Economia. E o INPI, ele tem uma função bem estratégica, né, na formulação, na execução, no aperfeiçoamento do sistema brasileiro de proteção também de gestão da propriedade intelectual, especialmente no que se refere a direitos que estão relacionados à indústria, à inovação tecnológica. E a missão do INPI vai muito além de só registrar direitos, né? As pessoas pensam no INPI como local para registrar uma marca, para solicitar uma patente, né, de invenção. Mas o INPI, ele também atua como um instrumento de política pública. Por quê? Porque ele fomenta a competitividade industrial, ele fomenta a tecnologia do nosso país. Então, é o INPI que cria um ambiente seguro, um ambiente previsível para que se tenha investimentos em inovação. E aí, quando ele concede, quando ele administra direitos de propriedade intelectual, o Instituto, ele vem garantindo não só uma proteção legal, né? Ele vem também trazendo um incentivo para o desenvolvimento de soluções tecnológicas, de soluções artísticas, de soluções mercadológicas que geram um impacto aí que vai direto na economia do conhecimento, né? Bom, na prática, aqui eu trouxe para vocês, na prática, o INPI ele é um órgão que vai examinar, vai conceder, vai averbar direitos exclusivos sobre criações intelectuais, produtos ou intelectuais com valor econômico e industrial. Entre os serviços mais relevantes destacam-se, né? Então, a gente tem aqui o que todo mundo sabe, né? Que é o registro de marcas. Então, é através do INPI que você consegue registrar uma marca para garantir ao titular o direito de uso exclusivo daquele sinal distintivo que ele usa para identificar o produto ou o serviço dele, né? Seja aí um sinal nominativo, misto ou figurativo. E dá uma identidade, né? Dá uma credibilidade aí para o negócio. O outro ponto é o registro de desenhos industriais. É no INPI também que a gente faz esse registro, né? Que é um registro para proteger um aspecto ornamental dos produtos, né? Dos designs de móveis, dos utensílios, de dispositivos eletrônicos, para agregar um valor estético, um valor mercadológico ali para aquele, né? Para aquela coisa, para aquele produto. Vocês também vão ter um módulo disso aqui. É lá também que a gente faz o registro de indicações geográficas, né? O queijo canastra, o vinho do Vale dos Vinhedos. É lá também que a gente faz o registro de programa de computador e das topografias de circuitos integrados, né? Que são muito importantes para a nossa indústria tecnológica. É lá também que a gente tem a concessão de patente para invenções e modelo de utilidade, para trazer a exclusividade temporária sobre as novas tecnologias, sobre os novos processos industriais, né? E isso estimula muito a pesquisa, o desenvolvimento. E é no INPI também que a gente faz a averbação de contratos de franquia e de transferência de tecnologia. É lá que a gente formaliza, né, as negociações empresariais que vão envolver ativos intangíveis, né? E assegura ali a sua validade perante terceiros, né? E aí, gente, dentro desse nosso cenário, né, de economia globalizada que está baseada em ativos intangíveis, os direitos que são concedidos pelo INPI, eles assumem um papel muito importante, né, para a competitividade das empresas. Então, um produto patenteado, por exemplo, ele pode garantir uma vantagem estratégica no mercado,
né? Por quê? Porque ele impede cópias. Ele traz uma fixação, uma consolidação da liderança tecnológica, né? Então, da mesma forma, uma marca registrada, ela fortalece uma identidade empresarial, ela gera confiança nos consumidores, ela agrega valor aí ao patrimônio imaterial da organização. Então, aí agora que a gente compreende, que a gente entende essa importância, né, a gente entra numa temática da modernização do INPI, né? O INPI ele está passando por sucessivas mudanças, modernizações, para tornar os seus processos mais céleres, né? Para que eles fiquem mais alinhados às exigências que o nosso mercado global tem exigido, exigências que eles têm exigido. Foi ótimo, né? E aí, uma coisa interessante que eu coloquei aqui para vocês foi o marco, né? Um marco interessante que foi o decreto 11.207 de 2022, que trouxe aí uma reformulação da estrutura regimental do INPI, né? Vocês vão ver que lá tem-se a prioridade aí da digitalização dos serviços, a redução de prazos, né, de análises, uma maior transparência também nos acessos às informações. E aí, essas medidas servem para aproximar o Brasil dos padrões internacionais de gestão da propriedade industrial, né? Isso estimula a inovação, isso atrai investimentos estrangeiros. Então, o INPI, ele se fixa, né, como um elo, é um elo entre a criatividade e o mercado. Então, é o INPI que vai transformar as criações intelectuais em ativos juridicamente protegidos. Né? O INPI que vai gerar uma segurança para os inovadores, que vai facilitar a negociação dos direitos, que vai contribuir para o fortalecimento da economia, da indústria, do desenvolvimento tecnológico nacional. Então, quando você garante uma previsibilidade, uma segurança jurídica, né, você promove a inserção do país dentro de cadeias globais de inovação, de comércio. E é isso que o INPI faz. Ele reforça a relevância estratégica para o progresso econômico e social aqui do nosso país. Beleza. E aí eu queria, né, relacionar aí a atuação do INPI com a OMPI para mostrar como o nosso sistema brasileiro de proteção à propriedade intelectual ele se integra ao cenário internacional. Então a gente viu na aula passada que a OMPI ela foi criada pela Convenção de Estocolmo, que é uma agência especializada da ONU, que é responsável, né, por proteger a propriedade intelectual em nível global. E a gente sabe que o Brasil é Estado-membro da OMPI, que o Brasil participa ativamente dos seus tratados, né? O que significa que o Brasil está sempre precisando adequar suas legislações, sua administração nacional a essas normas internacionais. E é aí que entra o papel do INPI, tá bom? Como eu coloquei aqui para vocês, o INPI é o elo entre o Brasil e o Sistema Internacional de Propriedade Intelectual, né? Porque o INPI é o órgão nacional responsável pela execução aqui no Brasil das políticas de proteção à propriedade industrial e também pela administração dos registros das concessões de direito. Só que o INPI ele não atua de forma isolada, né? De fato, ele é o representante oficial do Brasil junto à OMPI em assuntos técnicos, administrativos, jurídicos, mas ele está ali participando de conferências diplomáticas, de reuniões, de fóruns internacionais da OMPI. Então, ele traz uma contribuição para a formulação de normas globais, né? Mas não é só ele. Lá na reunião tem diversos outros. E aí, quando o Brasil assina ou ratifica um tratado da OMPI, aí é o INPI que vai implementar a prática, né, na prática, os mecanismos previstos nesse tratado. Então, por exemplo, né, a Convenção de Paris. Na Convenção de Paris, o INPI ele aplica o princípio da prioridade unionista para garantir que os inventores que depositam patentes aqui no Brasil, eles tenham o direito de reivindicar a prioridade do depósito em outro país membro.
Em relação ao PCT, que é o Tratado de Cooperação de Matérias de Patentes, o INPI, ele atua como um escritório receptor de pedidos de patentes internacionais. Ele que permite que os inventores brasileiros protejam as suas criações em vários países com um único procedimento. E a gente tem outro exemplo, o Acordo de Haia, né, dos sistemas industriais e do sistema de Madrid, que é em relação às marcas. Quando o Brasil ele aderir plenamente a esses sistemas, aí o INPI vai ser responsável por processar, por examinar os pedidos internacionais. Beleza? Um outro ponto também, gente, é a administração integrada de dados, né? A AMPI ela mantém algumas bases de dados globais, né? Como eu falei na aula passada, que é a Patent Scope. Patent, em inglês, Patent Scope, e o INPI vai alimentar essas plataformas, né? O INPI alimenta essas plataformas com informações sobre os registros brasileiros de patentes, de marcas, de desenhos industriais, garante, então, com isso, uma transparência, um acesso internacional a esses dados de propriedade industrial, né? Um outro ponto também, né, da relação entre o INPI e a OMPI é que a OMPI ele dá uma assistência técnica pro INPI. Né? Então, ele oferece capacitação para os examinadores, ele traz assim uma modernização tecnológica, um apoio para reduzir o backlog, né, que é o acúmulo de pedidos de patente, de marcas. E um outro ponto é que quando a OMPI atualiza recomendações para harmonizar as legislações internacionais, o INPI ele vem atuando como um órgão consultivo para o governo brasileiro. Ele analisa, né, como que essas mudanças podem ser incorporadas no ordenamento jurídico nacional, tá? Então, a gente pode dizer aqui, né, que o INPI, ele é o ponto de conexão do Brasil com a rede global de proteção à propriedade intelectual, que é administrada pela OMPI. E esse vínculo, gente, traz muitas vantagens. Então, para os inventores, para as empresas brasileiras, eles vão poder registrar a patente, as marcas no INPI, né? Eles podem ampliar automaticamente essa proteção para outros países por conta dos tratados da OMPI. Ah, Isadora, e se for um investidor estrangeiro? Bom, também, eles podem registrar as suas criações aqui no Brasil com a mesma prioridade de que possuem nos seus países de origem. Né? Isso traz uma segurança jurídica. E para a nossa economia, para a economia do nosso país é muito importante, porque quando a gente se alinha ali às normas internacionais, o nosso país se torna mais atrativo para investimentos, né? Em inovação, em tecnologia. Então, vamos dar um exemplo prático. Digamos que um pesquisador brasileiro, ele desenvolve um medicamento e deposita aí no INPI. Ele pode usar o sistema de PCT, né, o sistema PCT, que é administrado pela OMPI, para proteger a sua patente em mais de 150 países de forma simplificada, tá? Da mesma forma, uma empresa estrangeira que registrou uma marca na União Europeia, ele pode, né, com base nos tratados, solicitar a sua proteção aqui no Brasil, sem perder a prioridade do registro original. Então, em resumo aqui, né, da relação da OMPI com a INPI, a OMPI atua globalmente, ele que cria tratados, que cria normas, que cria sistemas de registro internacional, e o INPI ele vem atuando nacionalmente. É ele que vai implementar essas normas aqui no Brasil. É ele que vai processar os pedidos de proteção, que vai servir como interlocutor oficial do país. Então, é essa relação que vai garantir que o nosso sistema nacional, o nosso sistema brasileiro, ele esteja aí integrado ao sistema internacional, né, para permitir que o Brasil participe de uma forma mais ativa da economia global do conhecimento, né, para assegurar para os criadores nacionais esse alcance internacional para as coisas que eles inventam, né, para as suas marcas. Beleza, galera? Compreendido. Bom, vamos então encerrar esta unidade de ensino. Estou aguardando vocês na próxima para a gente conversar mais um pouco, né, sobre todos esses aspectos introdutórios da propriedade intelectual, para vocês
entrarem nos próximos já sabendo de tudo. Então, o básico, né? O básico de cada coisa. Então, tô esperando vocês na próxima aula. Até lá.